Olá pessoal, começando mais um Alma Livre Cast com um cavaleiro preso na armadura depois de séculos, sem episódios novos. Séculos foi um pouquinho só exagerado, mas um tempão aí passou e eu não coloquei nada novo aqui para vocês. Voltando agora, e no episódio anterior estava terminando a página 45 da edição da Record, o Cavaleiro Preso na Armadura, em que o cavaleiro ia começar a viajar, a pegar a jornada dele, mas não iria sozinho. Esquilo o acompanharia. E aí, dando sequência, então, o cavaleiro pergunta: "O que você espera que eu faça? Que monte nas costas do esquilo?" Perguntou o cavaleiro, temendo o pensamento de fazer aquela árdua viagem com o animal de fala esperta. "Talvez você não possa montar sobre mim", disse Esquilo, "mas vai precisar de mim para ajudá-lo a comer. Quem mais vai mastigar nozes para você e empurrá-las através da viseira?" Rebeca, que ouvira a conversa de uma árvore próxima, sobrevoou o cavaleiro e pousou no seu ombro. "Também vou com você. Já estive no topo da montanha e sei o caminho", ela disse. A disposição dos dois animais em ajudar conferiu ao cavaleiro a coragem de que ele necessitava. "Bem, não é incrível?", ele disse a si mesmo. "Um dos cavaleiros de elite do reino precisando ser encorajado por um esquilo e um pássaro." Ele fez um esforço para ficar em pé, sinalizando a Merlin que estava pronto para começar a sua viagem. Enquanto caminhavam em direção à trilha, o mago pegou uma estranha chave dourada que estava em seu pescoço e entregou-a ao cavaleiro. "Esta chave abrirá as portas dos 3 castelos que bloquearão seu caminho." "Eu sei", gritou o cavaleiro impulsivamente. "Haverá uma princesa em cada castelo e eu matarei o dragão que a mantém cativa e a salvarei." "Basta", interrompeu Merlin. "Não haverá princesas em nenhum desses castelos. Mesmo se houvesse, você agora não tem a menor condição de resgatar quem quer que seja. Você tem de aprender a se salvar primeiro." Pausa para reflexão. Ele já estava impulsivamente querendo resgatar as princesas indefesas, donzelas captivas do dragão ou dos dragões, esquecendo de trabalhar pela própria salvação, saindo do seu centro, deixando de olhar para si mesmo, sempre nessa forma compulsiva de tratar do problema alheio, esquecendo do seu próprio problemão que ele tinha entrado ali, que ele já queria mais uma vez abrir mão de olhar para somente tratar de ser um cavaleiro maravilhoso para salvar todo mundo, menos a ele mesmo, né? A questão do sacrifício que faz com que a pessoa ache que está evoluindo na salvação de outras pessoas, mas ela está estagnada, presa na sua própria armadura, sem fazer modificações interiores, de tanto querer modificar o exterior. Vamos lá, voltando aqui à história. Repreendido dessa forma, o cavaleiro calou-se e Merlin continuou. "O primeiro castelo chama-se Silêncio, com S maiúsculo. O segundo, Conhecimento, também com C maiúsculo. E o terceiro, Vontade e Ousadia. V de vontade maiúsculo e ousadia com O maiúsculo. Ok. 3 castelos: Silêncio, Conhecimento, Vontade e Ousadia. Depois de entrar neles, você encontrará a saída somente depois de ter aprendido o que está lá para você aprender." Do ponto de vista do cavaleiro, isso não parecia ter graça alguma comparado com o salvamento de princesas. Além disso, no momento, visitas a castelos realmente não o atraíam muito. "Por que não posso simplesmente contornar os castelos?" ele perguntou, amuado. "Se fizer isso, você se extraviará do caminho e com certeza se perderá. O único meio de chegar ao topo da montanha é atravessando esses castelos", Merlin disse com firmeza. Pausa para um comentário. Mais uma vez a gente vê aqui, engraçado, né, a questão de por que eu não posso contornar os castelos? É comum a gente procurar o caminho mais fácil, né? O atalho, uma coisa que a gente possa driblar até o nosso próprio processo evolutivo para achar que a gente já chegou lá, já é bom bastante, já é aquela pessoa maravilhosa sem ter passado pelo processo que às vezes é árduo de trabalhar esse conhecimento, principalmente interior, como é proposto aqui neste livro, né? Vamos lá, continuando aqui então.
Mais uma vez, o cavaleiro suspirou profundamente, enquanto mantinha o olhar fixo na trilha estreita e íngreme à sua frente. Ele desaparecia entre altas árvores que se destacavam contra um agrupamento de nuvens baixas. Pressentiu que essa jornada seria muito mais difícil do que uma cruzada. Merlin sabia que o cavaleiro estava pensando. Sim, ele concordou, há uma outra batalha a ser travada no caminho da verdade. A luta será aprender a amar a si mesmo. Como farei isso? Perguntou o cavaleiro. Para começar, você tem de aprender a se conhecer, respondeu Merlin. Essa batalha não pode ser vencida com sua espada, portanto você pode deixá-la aqui. O olhar de Merlin pousou sobre o cavaleiro por um instante. Depois ele acrescentou: se você encontrar algo com que não consiga lidar, basta me chamar e eu irei. Você quer dizer que pode aparecer em qualquer lugar que eu esteja? Qualquer mago que se respeita pode fazer isso, Merlin respondeu. Em seguida desapareceu. Pessoal, vamos dar uma pausa aqui. Essa batalha não pode ser encarada com a espada. Muito interessante. E outra questão que eu ia falar com vocês, aprender a amar a si mesmo, mas para isso, primeiro é preciso aprender a conhecer a si mesmo. Não há como você amar a si mesmo se você não tem esse processo de autoconhecimento. Como é que você vai amar se você mal sabe quem você é, né? Então é um processo que eu acho que é de mãos dadas um com o outro, né? A gente vai se conhecendo e aprendendo a amar essa coisa única que nós somos, né? Então, o mago, aqui o Merlin, se colocando mais ou menos como um guia espiritual, né? Um amparador, um espírito, que poderia aparecer quando o cavaleiro chamasse. O cavaleiro estava assombrado. Ora, ele sumiu. Esquilo concordou. Algumas vezes ele faz realmente coisas do arco da velha. Vocês vão desperdiçar toda a energia falando, Rebeca os repreendeu. Vamos em frente. O elmo do cavaleiro rangeu enquanto ele assentia com a cabeça. Eles começaram a marcha com Esquilo na frente e o cavaleiro com Rebeca no ombro atrás. De tempos em tempos, Rebeca voava em missão de reconhecimento e voltava para relatar o que via. Após algumas horas, o cavaleiro desmoronou exausto e dolorido. Não estava acostumado a viajar de armadura sem estar montado no cavalo. Como já estava quase escuro, Rebeca e Esquilo decidiram que poderiam parar ali para passar a noite. Rebeca voou entre os arbustos e voltou com alguns frutos que empurrou através dos orifícios da viseira do cavaleiro. Esquilo foi até um riacho próximo e encheu algumas cascas de nozes com água que o cavaleiro bebeu por meio do canudo que Merlin lhe dera. Cansado demais para permanecer acordado e esperar as nozes que o esquilo ainda preparava, o cavaleiro adormeceu. Ele foi acordado na manhã seguinte pelo brilho do sol nos seus olhos. Desacostumado com o clarão, ele semicerrou os olhos. Nunca antes sua viseira havia permitido a passagem de tanta luz. Tentava compreender esse fenômeno quando percebeu que Rebeca e Esquilo olhavam para ele, tagarelando e murmurando excitados. Empurrando o corpo até uma posição sentada, subitamente se deu conta de que conseguia ver mais do que no dia anterior e podia sentir o frescor do ar de encontro ao seu rosto. Parte da viseira havia rompido e caído. Como isso aconteceu? Ele ficou pensando. Esquilo respondeu à sua pergunta não verbalizada. Esse pedaço enferrujou e se desprendeu. Mas como? Perguntou o cavaleiro. Por causa das lágrimas do seu pranto, depois que você viu a carta em branco de seu filho. Vamos lá, vou fazer uma pausa aqui. O sofrimento ou o processo da própria jornada do cavaleiro fez com que essa viseira que impedia que ele enxergasse o mundo, ou a luz, ou a vida, e sentisse a vida, o frescor da brisa no vento, começasse a enferrujar e ceder, e ele ter uma maior sensibilidade, maior visão, maior percepção desse mundo ao redor dele. Então, esse processo da jornada, essa batalha interior, que é o que foi levando ele a cada vez mais conseguir se desvencilhar primeiro agora da primeira parte da armadura, que é o elmo, né? E vamos ver se mais para frente ele vai conseguir
fazer esse processo também com o resto da armadura dele. Vamos lá, o cavaleiro refletiu sobre isso. A tristeza que ele sentira fora tão profunda que a armadura não pudera protegê-lo dela. Muito pelo contrário, suas lágrimas haviam começado a romper o aço que o circundava. É isso, ele exclamou, lágrimas de sentimentos reais me libertarão desta armadura. Olha que frase, hein, pessoal? Ele colocou-se em pé tão rápido como há muitos anos não fazia. Esquilo, Rebeca, ele gritou, é realidade, vamos seguir o caminho da verdade. E aí então os sentimentos reais vão libertar ele da armadura. Ou seja, a armadura impede ele sentir, impede que esses sentimentos venham à tona, impedem que ele possa tanto trazer de dentro para fora esses sentimentos, como permitir que ele tenha uma relação com a vida de forma a ter esses sentimentos, né? Então, esse bloqueio de relacionar-se com a vida de forma sentimental vai sendo rompido aqui cada vez mais, né? Rebeca e Esquilo estavam tão deleitados com o que estava ocorrendo ao cavaleiro que nenhum deles mencionou que aquela rima tinha sido horrível. Os três continuaram montanha acima. Era um dia especial para o cavaleiro. Ele percebia as minúsculas partículas iluminadas de sol que se infiltravam através dos galhos das árvores. Olhou de perto o rosto de alguns tordos e viu que não eram todos iguais. Ele falou isso para Rebeca, que não parava de dar saltos, murmurando alegremente. Você está começando a perceber as diferenças entre outras formas de vida, porque está começando a perceber as diferenças no seu interior. Interessante, né, pessoal? Cada vez que você se conhece mais, você se torna mais apto a conhecer e reconhecer o que há no exterior, de maneira mais lúcida também. O cavaleiro tentou entender o que exatamente Rebeca queria dizer com isso, mas era orgulhoso demais para perguntar, pois ainda pensava que um cavaleiro deveria ser mais inteligente que um pombo. Nesse exato momento, Esquilo, que fora fazer um reconhecimento da estrada mais adiante, voltava numa carreira. O Castelo do Silêncio fica logo depois da próxima subida. Excitado com a perspectiva de ver o castelo, o cavaleiro seguiu ainda mais rápido. Quando alcançou o alto da colina, já estava quase sem ar. Era verdade, um castelo emergia à frente, bloqueando completamente o caminho. O cavaleiro confessou a Esquilo e Rebeca que estava desapontado. Ele esperava uma extravagante estrutura. Ao invés disso, o Castelo do Silêncio parecia com qualquer outro castelo da região. Rebeca riu e disse: quando você aprender a aceitar, em vez de ter expectativas, seus desapontamentos serão menores. Nossa, tapa na cara, hein? Vou repetir essa frase. Quando você aprender a aceitar, ao invés de ter expectativas, seus desapontamentos serão menores. O cavaleiro acenou com a cabeça, sinalizando que concordava com a sabedoria contida nessas palavras. Passei a maior parte de minha vida sofrendo desapontamentos. Lembro-me de estar deitado no berço, pensando que era o bebê mais bonito do mundo. Então a minha governanta olhou para mim e disse que eu tinha um rosto que somente uma mãe poderia amar. Acabei desapontado comigo por ser feio, ao invés de bonito, e desapontado com a governanta por ela ser tão rude. Se tivesse aceitado verdadeiramente que era bonito, o que ela disse não teria tido importância. Você não ficaria desapontado, Esquilo explicou. Isso fazia sentido para o cavaleiro. Estou começando a achar que os animais são mais inteligentes que os homens. O fato de poder dizer isso faz de você tão inteligente quanto nós, Esquilo replicou. Não acho que isso tenha a ver com ser inteligente, disse Rebeca. Os animais aceitam e os seres humanos têm expectativas. Você nunca ouvirá um coelho dizer: espero que o sol apareça de manhã para eu poder ir até o lago brincar. Se o sol não aparecer, isso não estragará o dia do coelho. Ele simplesmente é feliz sendo um coelho. O cavaleiro refletiu sobre isso. Ele não conseguia se lembrar de muitas pessoas que eram felizes simplesmente sendo pessoas. Logo chegaram à porta de um imenso castelo. O cavaleiro tirou a chave dourada do pescoço e encaixou-a na fechadura. Enquanto abria a porta, Rebeca sussurrou: nós não vamos entrar com você. O cavaleiro estava aprendendo a amar e a confiar nos dois animais.
O cavaleiro, que estava aprendendo a amar e a confiar nos dois animais, ficou mais uma vez desapontado, já que eles não iriam acompanhá-lo. Ele quase mencionou isso, mas se conteve a tempo. Novamente estava tendo expectativas. Os animais sabiam que o cavaleiro hesitava em entrar no castelo. Podemos levá-lo até a porta, disse Esquilo, mas você tem de entrar sozinho. Quando Rebeca saiu voando, ela bradou para incentivá-lo. Nós o encontraremos do outro lado. Aqui encerra-se o capítulo 3 do livro. O próximo capítulo, o capítulo 4, será o Castelo do Silêncio. Mas eu vou parar por aqui um pouquinho para a gente fazer essas reflexões da expectativa que gera a decepção, né? Que é uma incapacidade de lidar com aquilo que é, simplesmente pelo que é, porque não, na nossa cabeça não deveria ser, ou deveria ser de outro jeito, ou já estava pintando, criando uma realidade diferente do que aquela que se mostrou na minha frente. E aí eu tenho essa desilusão. A desilusão sempre vem com base numa ilusão, né? Então uma fantasia, que é essa expectativa, essa imaginação, esse cenário montado que a gente formou na cabeça, que aí quando a realidade não consegue estar à altura desse nível de perfeição que eu coloquei na minha imaginação, eu tenho a decepção e eu não consigo aceitar as coisas como elas são, ou as pessoas como elas são, né? E essa questão aqui dos animais colocada no livro, que o coelho lhe consegue simplesmente continuar sendo feliz como coelho, se o sol, se faz sol ou se não faz sol, me lembrou um pouco também do outro livro chamado Quem Mexeu no Meu Queijo. Quem Mexeu no Meu Queijo é uma história pequenininha, um livro pequenininho, rapidinho, que é muito simples, dá para resumir aqui em 2 minutos para vocês, que eram ratos e humanos dentro de um labirinto e todos eles estavam num canto do labirinto onde havia uma grande fonte de queijo, muito queijo lá. E os humanos iam lá todos os dias para pegar o queijo e os ratos também. E um dia o queijo acabou naquele local ali. Os ratos que chegaram lá cedinho olharam, viram que não tinha queijo e seguiram pelo labirinto afora, né, em busca de queijo de outras fontes, de outros lugares, para encontrar o queijo. Os seres humanos que iam naquele local pegar o queijo começaram a debater, mas como? Aqui havia queijo, como é que acabou esse queijo? Como é que a gente não viu que tinha queijo? Para onde que foi o queijo? Quem roubou? Quem mexeu no queijo? E eles ficavam discutindo ali, vendo de quem era a culpa, o que podiam fazer. Só que eles não saíam dali, né? E aí eles saíam de lá e depois voltavam para o mesmo local onde já não havia mais queijo e ficavam debatendo e discutindo sobre por que aquilo aconteceu e como que aquilo ali não ia voltar a acontecer, ou sei lá, o que eles poderiam fazer, enfim. Só que eles passavam muito tempo nisso, apegados àquele local, enquanto que os ratos, mais digamos, em sintonia com a natureza deles, a intuição de seguir em frente, de mudança, de seguir o fluxo, simplesmente saíram daquela situação e foram buscar outros pedaços de queijo no caminho, no labirinto, né? Enquanto que as pessoas permaneceram lá presas naquele problema, né? Girando em torno daquele problema, sem buscar nenhuma solução, sem mudança, num tipo de inércia, num tipo de letargia, porque era o que eles sabiam fazer, onde eles tinham se acostumado a ficar, e a vida empurrando eles para a mudança, eles não conseguiam fazer a mudança, não conseguiam sair daquele lugar, né? E isso aí a gente pode ver em várias áreas da nossa vida, quando cessa, por exemplo, a fonte de prazer ou mesmo de renda em algum trabalho específico, algum emprego, e a gente tenta permanecer naquele local ao invés de ser flexível e buscar outras oportunidades, outras alternativas e seguir em frente e tocar a vida. Ou até mesmo quando encerra-se a fonte de troca prazerosa num relacionamento e aquilo se torna mais doloroso do que algo que faz crescer ambos no relacionamento, mas mesmo assim continua-se ali preso naquela situação sem uma flexibilidade para seguir adiante, porque acha que tem que ser ali, tem que ficar ali e que alguém tirou algo que estava ali, que tinha que estar ali, né?
sem reconhecer esses processos de mudança, de fim, de continuação do nosso trânsito na vida, né? E esse livro do Quem Mexeu no Meu Queijo, esse trânsito dentro do labirinto é bem expressivo, com uma comparação ao nosso trânsito na vida. E como que a gente às vezes se prende, se apega a pontos, a locais, a pessoas que já não vão nos nutrir, né? Não vão servir mais para nós continuarmos o nosso processo, nossa vida, nossa evolução, né? Nessa nossa atual existência. Bom, pessoal, acho que eu vou ficar por aqui para deixar o início do 4º capítulo para o próximo episódio, O Castelo do Silêncio. Esse capítulo vai ser muito interessante, que o cavaleiro teve que entrar sozinho, ele precisa se encarar, ele com ele mesmo, e vocês vão ver que tem muito a ver com questões de meditação também. Eu acho que esse aqui é meu capítulo favorito, mas vocês vão ouvir sobre ele no próximo episódio, tá bom? Então, um abraço para vocês e até a próxima.